Olá, aqui é a Tamires Neves. Dessa vez vou apresentar um ensaio não destrutivo por ultrassom. Primeiro, nós precisamos entender como se dá o funcionamento do ultrassom. Todos os sons produzidos em um ambiente qualquer, eles se refletem ou reverberam nas paredes que constituem aquele ambiente, podendo ainda ser transmitidos a outros ambientes. Esse fenômeno constitui o fundamento do ensaio por ultrassom de materiais. Assim como uma onda sonora ela reflete ao incidir num objeto qualquer, a vibração ou onda ultrassônica também reflete quando percorre um meio elástico. Do mesmo modo, a vibração ou onda ultrassônica reflete ao incidir numa descontinuidade ou falha interna de um material inspecionado. Através de aparelhos especiais, é possível detectar as reflexões provenientes do interior da peça examinada, localizando e interpretando as descontinuidades ou falhas. Como nós vemos nesse desenho ao lado, nós temos o emissor, que emite as ondas ultrassônicas no objeto, e havendo nele descontinuidades ou falhas internas, ele causa um desvio nessa onda ultrassônica, que é captada no receptor, interpretada, e a gente consegue visualizar isso através da tela do aparelho de ultrassom. O ensaio por ultrassom ele constitui uma ferramenta indispensável na garantia da qualidade de peças de grandes espessuras, com geometria complexa, juntas soldadas, chapas, e é aplicado na indústria moderna principalmente nas áreas de caldeiraria e estruturas marítimas. Na maioria dos casos, os ensaios eles são aplicados em aço de carbono e em menor porcentagem em aços inoxidáveis. Nessa imagem ao lado nós vemos o ensaio por ultrassom numa placa de aço inoxidável. Materiais não ferrosos também podem ser examinados por ultrassom, mas requerem procedimentos especiais. Alguns benefícios desse tipo de ensaio. O método ultrassônico ele possui alta sensibilidade na detectabilidade de pequenas descontinuidades internas, como trincas devido ao tratamento térmico, fissuras e outros de difícil detecção por ensaios de radiações penetrantes, como a radiografia e a gammagrafia. Para interpretações das indicações, o ensaio por ultrassom dispensa processos intermediários, o que agiliza a inspeção. No caso da radiografia ou da gammagrafia, existe a necessidade do processo de revelação do filme, que demanda bastante tempo para o informe dos resultados. Isso não acontece no ensaio por ultrassom. Ao contrário também dos ensaios por radiações penetrantes, o ensaio por ultrassom ele não requer plano especial de segurança ou qualquer acessório para sua aplicação. A localização, a avaliação do tamanho e a interpretação das descontinuidades encontradas são fatores intrínsecos no exame ultrassônico, enquanto que outros exames não definem tais fatores. Por exemplo, um defeito mostrado num filme radiográfico, ele define o tamanho do defeito, mas não a profundidade dele. E em muitos casos, esse é um fator importante para proceder com um reparo. O ensaio por ultrassom ele apresenta também algumas desvantagens, como a exigência de grande conhecimento teórico e experiência por parte do inspetor, além do preparo da superfície. Faixas de espessuras muito finas também constituem uma dificuldade para a aplicação do método. O ensaio por ultrassom de materiais com ondas superficiais ele é aplicado com algumas restrições, pois somente são observados defeitos de superfície, e para detectar esse tipo de descontinuidade, existem ensaios não destrutivos que são mais simples, como os ensaios por líquidos penetrantes e partículas magnéticas, que em geral são de custo e complexidade inferior ao ensaio por ultrassom. Os princípios físicos que regem o ensaio por ultrassom são a dispersão, a absorção, a atenuação sônica e a divergência do feixe sônico. A dispersão do feixe sônico deve-se ao fato da matéria não ser totalmente homogênea. Ela contém interfaces naturais de sua própria estrutura ou que são provocadas pelo processo de fabricação. Como exemplo, nós podemos citar os fundidos, que apresentam grãos de grafite e ferrita com propriedades elásticas distintas. A mudança dessas características elásticas de ponto num mesmo material é chamada de anisotropia, que é mais significativa quando o tamanho do grão é de 1/10 do comprimento de onda. A absorção é a energia cedida pela onda para que cada partícula do meio execute um movimento de oscilação, transmitindo a vibração às outras partículas do próprio meio. Esse fenômeno ocorre sempre que uma vibração acústica percorre um meio elástico.
A onda sônica, ao percorrer um material qualquer, sofre uma trajetória, efeito de dispersão e absorção, que resultam na redução dessa energia. Os resultados dos efeitos de dispersão e absorção, quando somados, eles resultam na atenuação sônica. Na prática, esse fenômeno pode ser visualizado na tela do aparelho de ultrassom, quando se observam vários ecos de reflexão de fundo provenientes de uma peça com superfícies paralelas. As alturas desses ecos eles diminuem com a distância percorrida pela onda. E temos a divergência, que é um fenômeno físico responsável pela perda de parte da intensidade ou energia da onda sônica. A divergência, ela se pronuncia à medida que a fonte emissora é afastada das vibrações acústicas. Tal fenômeno pode ser observado ao detectar um defeito pequeno com o feixe ultrassônico central do transdutor. Nessa condição, a amplitude do eco na tela do aparelho ela é máxima, mas quando o transdutor ele é afastado lateralmente do defeito, a amplitude ela diminui, indicando uma queda na sensibilidade da detecção do mesmo defeito. Por fim, nós temos o aparelho utilizado, que basicamente contém circuitos eletrônicos especiais que permitem transmitir ao cristal piezoelétrico, através do cabo, uma série de pulsos elétricos controlados, que são transformados pelo cristal em ondas ultrassônicas. Da mesma forma, no nosso receptor, sinais são captados no cristal e são mostrados na tela do tubo de raios em forma de pulsos luminosos, que são os denominados ecos. Eles podem ser regulados tanto na amplitude quanto na posição na tela graduada. Os ecos eles constituem o registro das descontinuidades encontradas no interior do material. Esse aparelho ele não identifica fratura na morfologia. Nós ficamos por aqui e até o próximo ensaio.